conhecimento sobre o SQL é fundamental para o profissional que está atuando na área de dados, porque ela é uma ferramenta muito simples de se aprender, muito poderosa e ela vai diminuir a velocidade em que você vai conseguir extrair insights. O SQL está presente em diversos mercados, então se você está trabalhando com desenvolvimento web, mobile, desenvolvimento de jogos e com certeza com processamento de dados, você vai ter mais ou menos exposição a essa linguagem. Ou seja, o mercado tem muita oportunidade, está precisando de muita gente boa e com certeza você vai precisar ter o SQL na sua caixa de ferramentas para poder atuar nesse novo mercado. Então, se você é um tomador de decisão das mais diversas áreas, então se você trabalha com mídias sociais, mercado financeiro, logística, o SQL é a ferramenta certa para te ajudar a diminuir o tempo em que você analisa o dado e gera um insight. Ele acelera todo o processo. Então aqui a gente vai aprender a trabalhar com base de dados, a criar tabelas e manipular dados dentro dessas tabelas. Então a gente vai fazer todo o processo que o analista faz durante o dia a dia, como selecionar dados, filtrar, agregar, para poder extrair informação útil. E no final do curso a gente vai desenvolver junto um projeto para poder compor o seu portfólio. A gente vai tentar replicar um cenário real que você enfrentaria no mercado e a gente vai resolver ele utilizando o SQL. Então a gente vai passar por todas as etapas de uma análise de dados, como a exploração, a manipulação, a limpeza e o storytelling, que é você poder contar uma história, responder uma pergunta de negócio utilizando essa ferramenta. E no final do curso eu tenho certeza que você vai estar muito mais confiante em extrair, manipular e explorar dados que estão armazenados numa base de dados na empresa que você for atuar. Meu nome é André Pérez e esse é o curso de SQL para análise de dados da EBAC. Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro dia da Maratona de Dados. A gente vai ter 3 dias aí bem bacanas com bate-papo com 3 super profissionais aí da área, para vocês conhecerem um pouco como que é a área, tirarem algumas dúvidas sobre a trajetória da carreira deles e tudo mais. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando, eu sou bacharelado em tecnologia de processamento de dados, também sou desenvolvedor de jogos, desenvolvedor web full stack, eu tenho conhecimento em diversas linguagens de programação e eu já tive experiência, vivência com várias áreas de conhecimento da área de programação, tecnologia no decorrer aí da minha carreira profissional. E beleza, já falei um pouquinho de mim, vamos falar um pouco sobre a EBAC, para quem não conhece a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Nós temos cursos de inicialização, especialização e bacharel, nos formatos presencial, online e híbrido. E mais do que apenas uma escola, a EBAC tem como missão ajudar os nossos alunos a crescerem pessoal e profissionalmente e encontrarem o tão sonhado emprego de vocês aí na área que vocês mais sonham em atuar. Justamente por causa disso, a gente tem professores, todos os nossos professores são profissionais com vivência no mercado, ou seja, nós trazemos o conhecimento da vivência deles do dia a dia do mercado de trabalho para o nosso conteúdo, além de ter um vasto currículo aí cheio de oportunidades, cheio de coisas super interessantes para poder alavancar da melhor forma possível a carreira profissional de vocês. Então, um mini currículozinho aí, né? Nós temos mais de 11 mil alunos. A EBAC tem cursos de bacharelado, tem parceria com a Universidade de Hertfordshire do Reino Unido. Nós temos várias empresas parceiras, mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais tarde durante o nosso evento. E vamos falar sobre o que realmente interessa hoje. Como vocês viram, na introduçãozinha, eu apresentei um videozinho falando sobre o curso de SQL para análise de dados. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, não precisa se preocupar que eu não vou tomar o tempo de vocês com isso agora. E vamos recepcionar agora o nosso convidado da noite. O Daniel Lopes, ele é formado na The Johns Hopkins University e ele domina técnicas de modelagem matemática para machine learning. Além de possuir especialização em Python pela Universidade de Michigan, ele já atua há mais de 5 anos na Horus ITS, e nesse currículo dele na Horus ITS, ele auxilia empresas a utilizarem
com inteligência informações vitais para que seus negócios tenham uma atuação muito melhor e eles utilizem de forma consciente essas informações para alavancar os negócios deles. Então, vamos recepcionar o Daniel, gente? Pode aparecer já, Daniel. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ver, ouvir bem o Daniel? Podem falar aí no chat. É, durante o evento, vocês podem falar de onde vocês são, se vocês já estão ou não na carreira, se vocês tiverem alguma dúvida com algum termo técnico que a gente possa utilizar pelo nosso hábito já no ramo, não tenham vergonha de perguntar. Aqui não existe pergunta iniciante, não existe pergunta bobinha. O, a única coisa assim que é meio bobo deixar acontecer é vocês ficarem com uma dúvida, carregarem a dúvida embora. Então aqui a gente tem a tecla SAP. Só aprende perguntando. Se a gente falou algum termo que vocês não entendem, podem perguntar aí no chat. Eu vou estar de olho o tempo inteiro no que vocês estão falando. Se for algo que dê para a gente responder nesse primeiro momento, no meio do assunto que a gente vai falando, eu já pergunto. Caso contrário, eu anoto, podem ficar tranquilos que a gente vai tomar as perguntas lá no finalzinho, para que ninguém vá embora com alguma dúvida. Beleza, gente? Então, bem-vindo, Daniel. Se você quiser se apresentar, falar melhor sobre você antes da gente começar o nosso bate-papo, pode ficar à vontade. Show. Então, galera, eu sou o Daniel, o Luiz já me apresentou muito bem. Uma das coisas que eu gosto de comentar quando a gente está falando sobre ciência de dados é sobre a diferença entre o que a gente espera e o que de fato acontece no dia a dia e quando a gente está trabalhando com isso, né? Normalmente, quando a gente fala a fatídica expressão, né, ciência de dados, o pessoal pensa bastante em aprendizado de máquina, inteligência artificial, algumas pessoas pensam em estatística também, mas eu me arrisco a dizer que essa é a menor parte do trabalho. É muito bacana a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco mais livremente, né? Porque é importante para mim que as pessoas saibam que ciência de dados está muito mais ligada com o pensamento científico, com testes de hipótese, com validação do que a gente acha, e de viver o método científico do que com qualquer algoritmo ou modelo. Então, dito isso, a minha entrada na ciência de dados foi bem inusitada. Eu estava fazendo faculdade de engenharia mecânica há um tempo atrás. O meu primeiro trabalho de iniciação científica foi com manutenção. Eu já curti bastante os ensaios, enfim, já sabia que era uma coisa que eu queria trabalhar. E foi quando eu decidi dar um mergulho um pouco maior nisso. Nesse momento, eu fui fazer um intercâmbio, eu fui para a Alemanha, tive a oportunidade de estagiar na BMW com o pessoal que trabalhava no chão de fábrica, e aí foi onde as coisas mudaram de verdade. A gente presenciou uma fábrica que operava com 6 funcionários. Eu fiquei, assim, extasiado por processos de fim a fim. Foi um baque bem grande. Foi aí que eu decidi me especializar em análise de dados para otimização de processos. Fui para Johns Hopkins fazer o curso de ciência de dados com o pessoal de bioestatística. E quando eu voltei para o Brasil, antes de... Luiz, a gente está travado ou é impressão minha? Não, aqui tá rolando normal. Então... eu tô acompanhando na outra tela aqui, o vídeo tá rodando normalzinho. Tranquilo. E quando eu voltei para o Brasil, antes de começar a trabalhar com empresa, eu comecei a escrever artigo. Então, eu comecei me associando aqui em Salvador com a Escola Baiana de Medicina. A gente criou uma nova matéria, inclusive, de métodos quantitativos 3, com um parceiro bem querido, Luiz Cláudio. A gente escreveu alguns artigos sobre comparação de metodologias, né? Comparação de estatística com aprendizado de máquina. Teve uma repercussão muito legal
A gente foi até publicado na American Heart Association, e a partir daí abriram algumas outras portas para trabalhos acadêmicos, com o professor Prandini Riccieri, o maior alienígena desse mundo. O cara é coordenador do curso de matemática e do curso de física aplicada do ITA. A gente fez alguns trabalhos muito bacanas, muito da hora mesmo, que eu tive o prazer de participar, e foi trazendo isso para o mundo corporativo que começou a minha jornada na Horus. Então, eu tenho duas coisas que eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto muito de jogar basquete, eu gosto muito de surfar. São as duas coisas, dois grandes hobbies. Tem um cara, não sei se vocês já ouviram falar dele, o nome dele para os mais íntimos é MJ. Para quem não conhece muito bem, é Michael Jordan. Ele tem uma frase dele que eu não esqueço, que é assim: a gente precisa dominar os fundamentos para poder esquecer deles, né? Na hora que importa. E para mim é a mesma coisa com estatística, ciência e aplicação disso no mundo dos negócios. A gente precisa conhecer muito bem como é que se faz um teste de hipótese, o que significa a criação de um modelo, antes da gente ir aplicar isso no negócio. Vou dar um exemplo. A gente estava trabalhando agora com uma empresa que trabalha vendendo cartão de crédito. É uma empresa bem grande. Vende milhões e milhões e milhões de dólares em cartão de crédito no mundo. De limite, né? E a gente estava querendo saber qual era o método mais efetivo para a conversão. A gente tinha tudo, Data Lake, tá tudo lá bonitinho, todo o Data Lake modelado, os fatos, pro estudo que a gente ia fazer, bacana. E aí a gente rodou um teste de hipótese simples, né? Teste de diferença de médias, T-Student, paramétrico, bonitão. É uma base de dados grande, mas não muito, tão grande, estupidamente grande, que justifique a gente usar estatística não paramétrica. O valor na concepção que a gente tinha deveria ser significativo o suficiente. E a gente achou lá que o SMS não era um método tão efetivo para conversão como, por exemplo, uma ligação, até mesmo um e-mail, para as pessoas que entram na landing page deles. E aí vem uma coisa que é muito interessante para quem está começando na área agora. Cientificamente falando, se você quer rodar um teste de hipótese, você precisa ter uma base de dados exatamente igual, uma a qual você vai dar o tratamento e outra a qual você não vai dar o tratamento, certo? É assim que fazem os testes de remédio, né? Até vacina agora está na moda falar de teste de vacina. Você Também, tem um grupo de controle que você não vai dar a vacina e você tem um grupo experimento que você vai dar a vacina. Percebam que é impossível eu chegar para um cara que fatura, sei lá, 10 milhões de reais por mês com SMS e falar assim: ô irmão, eu preciso fazer um estudo aqui, para de mandar SMS aí um mês, na moral. Não rola. Não tem como a gente fazer isso. Por que a gente precisa dominar os fundamentos nessa hora? Porque aí só o teste de hipótese não funciona. A gente precisa dar uns 2 passos atrás e para planejamento de projetos. Planejamento estatístico de projetos. A gente precisa lembrar lá do que é uma blocagem, do que é uma análise fatorial, para a gente saber quais são os menores grupos para os quais a gente consegue modelar os efeitos. E a gente, obviamente, eu não vou falar isso para o meu cliente. O cara é um comercialzão e está preocupado com funil de venda, conversão e eficiência de landing page. Não vou falar para ele de blocagem, de análise fatorial, nem de níveis dos fatores, etc. Então, essa é a hora que, na minha visão, a gente precisa abrir mão completamente dos fundamentos, pensar um negócio e adaptar o modelo ao negócio. Não adaptar o negócio ao modelo, que é o que eu vejo com muita recorrência, o pessoal tentando fazer. Olha, eu sei que uma rede neural é foda, é computacionalmente maravilhosa. Aí eu vou tentar adequar o negócio à rede neural. Eu vou montar uma rede neural, a base de dados que eu tenho, vou ver os resultados e vou tomar as ações com base naqueles resultados, e isso está muito errado. A gente precisa olhar para o negócio, fazer a modelagem que a gente precisa, spoiler, tá? 99% das vezes a gente não vai precisar de aprendizado de máquina.
Duas médias e um desvio padrão resolve, como foi esse caso. E a partir daí a gente modela o que a gente tem que modelar. Então, esse é um exemplo que eu queria dar para vocês de quais são os meus desafios diários nesses alguns anos como cientista de dados e o que eu vejo como deficiência no mercado. Estava conversando recentemente com um amigo, eu vejo muitos colegas cientistas de dados reclamarem que o cliente não sabe o que quer. Poxa, o cara vem conversar comigo e ele não tem a base de dados pronta, eu preciso minerar a base de dados do cara, tem que tirar o outlier, tem que limpar, tem que fazer isso, tem que modelar DW, tem que fazer aquilo, tem que fazer ETL. Eu falei, cara, é a mesma coisa de você ir no nutricionista e o nutricionista fica puto com você porque você não sabe quanto de gordura, carboidrato e proteína você tem que comer. É o trabalho do nutricionista falar isso. Não é uma coisa de você ir numa academia e ficar puto, e o personal trainer ficar puto com você porque você não sabe se é dia de malhar peito, perna ou costas. Você vai malhar costas e peito junto ou não. Não faz sentido o personal trainer ficar puto com você. Ele tem que te perguntar qual é o Inclusive, problema. aproveitando esse seu gancho aí, um conhecido meu falou que um problema que praticamente todo profissional de qualquer ramo tem, quando ele já atua bastante tempo, ele já tem bastante experiência, é justamente isso. Ele está tão acostumado com todas as partes específicas do trabalho, todos os termos mais técnicos, todos os conhecimentos mais avançados, ele esquece que às vezes o cliente não tem isso. Ele esquece como que é o pensamento de um cliente, o pensamento de uma pessoa leiga no assunto. Às vezes, para a gente conseguir progredir mais no nosso estudo de conhecimento, a gente precisa dar uma regredida primeiro para relembrar quais são os primeiros passos. Com certeza. Você falou exatamente o que a gente prega, principalmente aqui, para conseguir tirar a dúvida da galera, fazer com que o pessoal consiga se encontrar na carreira e saber que rumo seguir. Com certeza. E ainda tem um agravante, se é que eu posso colocar assim, quando o foco é você tomar decisão com base nos dados. E principalmente quando você quer que a decisão seja automática ou automatizada, dependendo do cenário. Porque diferente de você mostrar em tela um conjunto de dados para um usuário, o que é o que o pessoal que faz BI faz, o pessoal que monta, eu vou usar esse gancho para falar do storytelling, que a Mariane perguntou. Antes de você continuar, se alguém no chat não sabe o que significa BI, eu vou colocar até no chat como que é a sigla, porque às vezes o pessoal escuta e acha que é de uma forma diferente, é literalmente letra B, letra I, só que em inglês a pronúncia é BI, que significa Business Intelligence. Pode continuar agora, Daniel. Perfeito. Obrigado, irmão. O pessoal que trabalha com Business Intelligence é o pessoal que vai lá nos dados dos sistemas transacionais, ou em alguns casos, embora mais raros, vai buscar alguns dados fora da organização. Quando eu me refiro a dados fora da organização, é buscar a avaliação do Reclame Aqui, para fazer um estudo de NPS, por exemplo, de Customer Experience. NPS, gente, é Net Promoter Score. É quando você vai na farmácia, que tem aquele botãozinho de 1 a 10, depois que tu paga, para falar o quanto você está satisfeito. Então, algumas empresas fazem isso. Então, essa galera vai em um monte de bases de dados do sistema transacional, que é o sistema que o pessoal usa no dia a dia, faz um processo de extração e consolidação desses dados, chamado de ETL, também do inglês, Edge Extract, State Transform, L de Load, coloca isso numa base de dados unificada, toda bonitinha, e usa um visualizador para mostrar os indicadores. Quanto foi que tu vendeu, quem foi que vendeu o quê, para onde foi que vendeu mais, e tem várias ferramentas sensacionais para fazer isso, o Tableau, o ClickSense, o Power BI, o Google Studio, várias ferramentas muito bacanas, e é aí que entra a pergunta da Mariane sobre como que a gente desenvolve storytelling. Essa é uma coisa que parece ser bem simples, só que está bem longe de ser simples. Qual é o problema? Storytelling é uma técnica muito utilizada por essa categoria de profissionais, analistas de BI, que são as pessoas que fazem as análises dos números,
e o pessoal que trabalha mais na linha de engenharia de dados, que é o cara que faz aquele processo de ETL que eu estava mostrando, que eu estava comentando com vocês. Essa galera é responsável por montar dashboards de conjuntos de informações que os tomadores de decisões, as pessoas do negócio, vão utilizar para decidir. Então, um cara que trabalha com compras, com o supply chain, ele vai ter ali um conjunto de dados para saber quanto que ele tem no estoque, qual é o lead time do fornecedor, qual é o pulmão que ele tem, qual é a curva ABC, qual é o top end de produto que vende, esse tipo de coisa para ele saber qual é a hora melhor dele comprar. Qual é o problema do storytelling? O storytelling é uma forma visual e muito bacana de você fazer uma apresentação de dados. Só que o problema dele é que ele se baseia exatamente na tradução, que é contar uma história. Toda história ela tem começo, meio e fim. O problema de você fazer o storytelling com o BI é que se não houver uma cultura, e aí é uma palavra, um jargão da profissão, se você não tiver uma cultura data-driven, ele mais atrapalha do que ajuda. Por que eu estou falando isso? Toda decisão, se você olhar para ela sobre o prisma do pensamento científico, não é mais nada do que uma tese. Eu imagino, eu acho, eu tenho evidências para crer que esse é o momento ideal para fazer a compra de um determinado material. E se você usar o storytelling, você vai buscar nos dados informações e uma lógica que corrobore a sua tese. E você vai apresentar isso para o cara que está encarregado de comprar ou para a equipe do supply chain. Se esse pessoal não tem uma cultura de tomar decisão com dados, você corre um sério risco do pessoal tomar isso como verdade, porque o storytelling é uma ferramenta muito poderosa. Quando você conta uma história com os dados, as pessoas tendem a acreditar. O problema delas acreditarem na sua história, e aí o pessoal que trabalha com dados, que acredita nisso, eu peço desculpas, mas vocês sabem que é verdade, é que não é porque está nos dados que é a melhor coisa a ser feita. Vou dar um exemplo crasso aqui. Não é porque você estava comprando de uma determinada forma, o supply chain estava operando de uma determinada forma antes da pandemia, que ele deve continuar trabalhando dessa forma. Sim. Então, embora você consiga montar uma história coesa, com começo, meio e fim, que, sei lá, solta fogos de artifício quando o cara clica em um botão e vai convencer o cara que é aquilo que ele tem que fazer, não significa que é a melhor ação. Sim. Por que isso manda? Fora que também tem essa questão, né? Às vezes o pessoal conta uma história utilizando os dados, mas os dados também podem ser manipulados para contar uma história que não é totalmente verdadeira. Ela só aparenta ser verdadeira porque você soube utilizar os dados para guiar o assunto para o que você queria falar também. Ou eu posso contar a história que eu quero, que é ainda pior, Sim. que eu vejo muita gente fazer. Eu quero contar uma determinada história e eu vou nos dados e eu vou torturar os dados até ele corroborar com o que eu quero. Também é uma possibilidade de fazer usando storytelling com dados, né? O que muda quando você tem uma cultura orientada a dados é que a pessoa que está recebendo a informação tem discernimento suficiente para saber que o que você está apontando são evidências no passado de que aquilo deve acontecer no futuro. E aí entra para mim um divisor de águas para qualquer pessoa que quer trabalhar fazendo storytelling, que quer trabalhar corroborando com tomadas de decisão. Essa pessoa precisa, no mínimo, entender do que se trata o método científico. Tem 2 livros que eu recomendo fortemente para as pessoas que não sabem nem do que eu estou falando. Pensando Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, vai te dar uma boa noção de como você pode estar errado. Ele explora bastante os viéses cognitivos. Ele é um psicólogo que ganhou recentemente o Prêmio Nobel de Economia com a tese de economia comportamental. Eu falo bastante dele nos meus cursos, porque ele demonstra cabalmente alguns dos vieses cognitivos que nos levam a acreditar em falácias.
e o Cisne Negro de Nassim Taleb. Todo mundo que trabalha com inteligência de negócios, eu indico esse livro, porque ele mostra o quão ridículo é a gente querer explicar o passado, sabe? Tem uma... Não Como é vou que é o entrar em... autor, o nome do autor desse segundo, só para eu deixar no Nassim chat para o Taleb, pessoal? Nassim, e Taleb é com B mudo no final. O Cisne Negro. Não vou entrar em Beleza. polêmicas, tá? Então não me peçam mais exemplos. Mas todo mundo diz que era óbvio que Hitler ia se eleger na Alemanha porque os alemães estavam putos com os judeus. Mas se fosse óbvio, tão óbvio assim, ele não teria se elegido, certo? Se todo mundo tivesse a maior certeza cabal do mundo que ele ia se eleger, ele não ia se eleger. Ia ter um golpe antes. Sim. Só que depois do fato, tudo passa a ser óbvio. Todo mundo disse que era óbvio que o acidente de Mariana ia acontecer, da barragem. Mas se fosse óbvio, não estou entrando aqui no caráter dos dirigentes, mas por uma simples conta matemática, se fosse óbvio que a barragem ia romper, que ia dar todo o problema que deu, ia ser muito mais interessante economicamente falando, fazer a manutenção preventiva do que deixar estourar. Então, por qualquer motivo que fosse, para aquele pessoal não ia estourar, ou tinha um risco controlado, né, entre aspas, que eles acharam que era ínfimo de não romper a barragem. O Então, André já falou que o Cisne Negro é muito bom mesmo. É, e também é isso que difere o profissional, o cientista de dados do analista de dados também, né? O analista, ele trabalha mais em analisar só o que aconteceu no passado, e o cientista, ele consegue não só analisar o que tem no passado, mas fazer esse storytelling, essa previsão das possibilidades do que pode acontecer no futuro com base no que aconteceu anteriormente. cara, eu conheço muito analista de negócio que tem essa habilidade e não sabe absolutamente nada de estatística. Mas Sim, quanto mais imerso você está no negócio, mais cético, acho que essa é a palavra, mais cético você está a coisas claramente enviesadas. Então, eu acho muito difícil você encontrar qualquer pessoa de negócio, qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer diretor que se preze, diretor bom, empresário e empreendedor, é fácil você saber quem é bom e quem não é, só quem vê quem ainda está no mercado. Agora, diretor, gerente, às vezes você encontra alguns que não são tão bons assim. Qualquer pessoa dessas sabe que não existe certeza, sabe que o próximo passo ele sempre vem com uma carga de incerteza muito grande. Então, o vício que eu vejo das pessoas que trabalham com dados é acreditar que porque estão nos dados, a coisa mais, com todo respeito, a coisa mais ridícula que eu já ouvi é com dados não se discute. Falo, pô, irmão, existe um bagulho chamado ciência que é só para bater de frente com os dados. Não sei se você está ligado, mas o modelo atômico nasceu assim, dados sendo sim. refutados e novos dados aparecendo. Então, para mim, cara, a diferença entre o cientista de dados e o analista de dados é o nível de ceticismo que cada um dos dois tem e talvez alguma bagagem estatística ou matemática. Então, sobre a pergunta que fizeram ali em cima de quais foram Os trabalhos os projetos. os desafios que você mais teve, né? Os trabalhos mais desafiadores. Velho, todo trabalho é barril. Eu sou de Salvador, né? A gente fala barril. Mas todo trabalho é desafiador. Por várias questões. Alguns são desafiadores matematicamente falando, são os que eu mais gosto. Alguns são desafiadores por causa da cultura da empresa. Então, um trabalho de ciência de dados é, por definição, desconfortável. Eu preciso que você me fale o que você acha para eu dizer o quão errado você está. Se a gente está numa empresa que não tem essa cultura, irmão, eu estou debaixo d'água. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De chegar e falar, bichão, não é bem assim, velho. Pelo menos nos dados não é bem assim.
e eu ser demitido, o meu contrato ser cancelado, falar, ó, não é esse cara que a gente quer. Ok, mas não é isso que os dados estão mostrando, então não posso ir por esse caminho sem fazer, no mínimo, essa ressalva. Sim, Mas os trabalhos que são verdadeiramente difíceis são aqueles que faltam evidência para corroborar qualquer argumento. E esses são os trabalhos que envolvem comportamento humano. Qualquer trabalho que envolve o comportamento humano é um com trabalho certeza. muito difícil de você colocar para frente. Só um parênteses aqui, tá aí uma literatura, já indiquei 2 livros, né? Mas está aí uma literatura que é mais branda, é mais tranquila para quem não está acostumado a ler as coisas mais densas, como esses 2 livros que eu comentei. É O Andar do Bêbado. É muito bacana. É de um cara, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele direito, mas o primeiro nome é Leonard e o segundo nome rima com Miloudinov, alguma parada assim. Mas se botar O Andar do Bêbado, vocês encontram fácil. Ele descreve alguns algoritmos estatísticos, enfim, mas só para ilustrar o que eu estou falando aqui, tá? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de um algoritmo, não sei se não é um algoritmo, um método estatístico chamado de regressão linear. A regressão linear, ela é amplamente utilizada nos, 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 nos trabalhos científicos. Ela é um método muito bacana, mas ela nasceu de uma forma muito diferente do que a gente usa hoje, né? Do que eu vejo as pessoas. Eu já vi gente chamando regressão linear de algoritmo de aprendizado de máquina. Você ter noção de onde chegamos. É, a regressão linear parte do pressuposto de que os dados têm uma distribuição normal, certo? E eu estou fazendo esse parênteses, vocês não precisam saber necessariamente como é regressão normal, uma distribuição normal, só precisa saber que dentro de uma distribuição normal, o conjunto de dados tende à média. Só isso. Por isso que o teorema da regressão à média se mantém, né? E teve 2 estudiosos que lançaram a regressão linear praticamente simultaneamente. Um foi René Descartes, quando ele estava estudando, o cara era alienígena também, né? Ele estava medindo a distância entre estrelas, né? E aí ele chegou num problema que uma vez ele media uma distância, dava 1000, a outra vez ele media, dava 1001, a outra vez ele media, dava 999. E aí a hipótese dele era que isso se dava a um problema de medição dele. Porém, como esses erros deveriam ser aleatórios, a medida real deveria atender à média. Por isso ele criou uma regressão e deu origem, foi um dos precursores de todo um ramo da engenharia chamada de metrologia. Essa pessoa, o Inmetro, essa galera, a galera que estuda medições. Em paralelo a isso, teve um francês, um monge francês, muito doido, chamado Francis Galton, que estava estudando genética, e ele percebeu que pais muito altos tendiam a ter filhos mais baixos, e que pais muito baixos tendiam a ter filhos mais altos. E que quando você tirava a média da população, as alturas dos filhos tendiam à média da altura da população. E aí veio o teorema da regressão à média. Quando foi que deu merda? Quando o pessoal tentou aplicar esse pensamento que esses 2 caras teve a ciências sociais. Sem entrar em ideologia, tá, gente? Mas só para demonstrar o porquê isso é problemático dentro do ambiente de negócios, foi esse o embasamento que alguns estudiosos apontam, e está também no Capital, que Karl Marx teve para indicar que todos os seres humanos deveriam ter uma riqueza média. E que, como a riqueza das nações não obedecia uma distribuição normal, essa distribuição estava sendo perturbada por fora. E esse fora foi o que ele entendeu como uma força opressora do mercado capitalista. Esse mesmo raciocínio, por que esse raciocínio é problemático do seu ponto de vista científico? Você vai falar o que para isso? Não tem o que falar. Eu concordo ou não concordo. Aí sai da ciência.
entra numa discussão política, o que ainda é Sim. extremamente válido, mas não é refutável com dados. A mesma coisa acontece aqui no nosso dia a dia quando você tenta aplicar uma regressão linear para conversão de landing page. Qual é o sentido que você tem de tentar admitir que pessoas do sexo masculino com uma determinada idade tendem a comprar um determinado produto com a faixa média de preço? Isso é um comportamento social. O teorema da regressão à média não deveria se aplicar, não tem como você achar razão para aplicar isso aí. Então, é por isso que esses são os desafios mais problemáticos. A gente está Sim, e falando de principalmente coisas... porque, aproveitando que o gancho que você falou, só para explicar o porquê que é tão problemático falar que, primeiro um parênteses breve, para quem não conhece landing page, o termo, é um termo bastante utilizado, principalmente em marketing digital também, para descrever uma página simples de um produto que o seu cliente vai ser direcionado para aquela página. Quando você vê um anúncio publicitário no Google, um link patrocinado, algo do gênero. Quando você clica e cai numa página com informações mais detalhadas sobre um produto, essa é uma landing page. E voltando ao que Daniel tinha usado como exemplo, falar que com dados de uma landing page, pegar pessoas do sexo masculino de uma determinada faixa de idade tendem a comprar um produto com uma média de preço. Isso é problemático porque não está levando em consideração o background, né, a realidade das pessoas que está sendo feita a métrica. Se elas são de classe média alta, classe baixa, se tem uma renda familiar com um determinado valor ou não. Não leva em consideração a região que a pessoa mora, se os produtos daquela região têm uma faixa de preço maior ou menor. E São Luiz, vieses, que nem a Mariane falou. exato. Mesmo, né, indo nessa linha e aproveitando esse gancho da Mariane sobre vieses, é uma soberba muito grande a gente admitir que conseguimos modelar matematicamente ambientes complexos. Por exemplo, seria a mesma coisa, é a mesma coisa de um assunto que eu tenho me debruçado bastante por causa do nosso grupo de pesquisa, a RESCA, né? Grupo de pesquisa de cardiologia que eu ajudo, né? Na parte de ciência de dados, eu formo o pessoal, com medicina de precisão, onde o cara acha que é possível, porque ele mapeou o seu gene, saber quais são as doenças que você vai ter, sendo que o corpo humano é um ambiente estupidamente complexo e caótico, a depender da sua epigenética, que você tem a genética, que é o seu material genético, e você tem a epigenética, que é o que circunda o seu material genético, que depende do que você vai comer, de exposição ao sol, enfim, é um ambiente muito volátil. Por isso que os medicamentos têm um percentual de êxito. Você teve aí a Coronavac, que foi um absurdo, 50% de eficácia, sendo que nenhuma vacina, só um parênteses, tá, gente? Não sei se vocês sabem essa informação, nenhuma vacina contra a influenza bateu 50%. Quando era um ano muito bom contra a influenza, era uma vacina que batia 49%, 48%, mas normalmente se batia 35%, 36%. Só um parêntese. Então, por que não fazem uma vacina com 100% de eficácia? Porque cada pessoa vai reagir de uma determinada forma. O nome disso é NNT, número necessário a tratar. E a gente tem isso dentro da medicina. Existem tem também... duas coisas, né? Além de como o seu organismo vai reagir, também tem o detalhe se o vírus vai sofrer alguma mutação para tentar combater o efeito da vacina ou não. E aí a gente fica até amanhã falando de coisas que podem dar errado, porque é um ambiente que não é controlável, é um ambiente complexo, a gente não consegue fazer todas as associações de variáveis. A teoria do caos, que nem a Mariane falou. Exato. Mas não tem problema isso acontecer. O problema é a gente achar que consegue entender. A gente precisa, de novo, dar 2 passos atrás, chamar o método científico para tomar um café, senta com o cara, troca uma ideia com o método científico, ele é super bacana, super da hora, vocês vão gostar. E abraça a incerteza e aprende a dar valor a ela. Como é que você aprende a dar valor à incerteza? Com estatística base.
você computacionalmente, sei lá, é um modelo de negócio impossível você querer mapear toda a vida de um prospect seu para você saber se ele vai comprar ou não. É mais barato você comprar o produto e dar para ele. Não faz sentido isso. Como é que você lida com isso? Com estatística base, pô. Você vai fazer um teste de hipótese, você vai saber quais são as variáveis que são estatisticamente significativas, o que bateu o p-valor menor do que 5% e for plausível de ter um impacto na sua transação. Duvido que sexo seja para vender livro. Eu acho isso horrível. Concordo. Tem algumas coisas, inclusive, só um parênteses, que eu acho que as pessoas deveriam usar e elas não usam. Por exemplo, cor, raça, cor de pele. Se eu fosse vender alguma coisa do Pantera Negra, o meu público são homens afrodescendentes. Só que aí entra no politicamente correto, que o pessoal não usa mais essas coisas, né? Mas eu Tem acho algumas isso uma coisa coisas, interessante. tem algumas coisas que ainda é válido, por exemplo, produtos de proteção de pele contra fator UV. Dependendo do. Aí sim, a gente não está falando de. Não está tendo um racismo, um preconceito. Para quem não conhece, preconceito, ou, usando a etimologia, que é uma coisa que eu costumo falar às vezes, vem de pré-conceito. É um conceito que você tem pré-concebido de algo sem ter a vivência ou conhecimento prévio. Por isso que a gente fala que tem pessoas que sofrem preconceito, porque por algum determinado momento, um determinado motivo, perdão, seja lá qual for, a pessoa acha que aquela informação é válida. Por exemplo, falam que a área de informática é uma área que é para homem trabalhar. Errado, é um conceito pré-concebido, porque por algum motivo hoje em dia no mercado tem mais homens que mulheres, mas o início da parte de informática, para quem conhece, para quem estuda sobre isso, Pessoal da NASA, sabe, pô. as Pessoal da mulheres NASA. tiveram uma influência extremamente grande. Ada Lovelace criou a primeira linguagem de programação antes de ter o primeiro computador. Você quer um exemplo melhor do que a galera que fazia os cálculos de trajetória em Fortran tipo, tá de sacanagem, né, irmão? Sim, Mas voltando para o assunto, esse é o problema. A gente tenta exaustivamente, e isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas usam o aprendizado de máquina de forma equivocada, tentando conferir certeza em um ambiente no qual isso não cabe. Não tem como você querer prever qual vai ser o preço do Bitcoin amanhã. É um esforço idiota. Não tem como. Todo método, tem uma coisa que a gente falava bastante lá no ITA. Todo estudo, toda análise é tão boa quanto a hipótese inicial. Se sua hipótese for um lixo, o resto vai ser um lixo. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas porque são sobre essas coisas que eu leio, né? sim. Então, a gente estava falando de livro, sobre isso que a gente está falando de ambientes complexos e etc. Tem um livro muito bacana, é um Nudge, de Richard Taylor. É bem parecido com Daniel Kahneman, só que ele é um pouco mais pragmático. Ele mostra como a gente consegue lidar com esses ambientes e como a gente consegue usufruir das Como é que é estatísticas base. o nome do livro mesmo? Nudge, Nudge. Nudge. Muito da hora. Eu imaginei que fosse isso, mas eu perguntei para ter certeza. Nada. É um termo em inglês normal. Para quem quiser, dá uma É, pesquisada no Google Translator que vocês vão entender porque eu falei que é normal. é tipo empurrãozinho. Tipo, você dá um empurrãozinho. Exatamente. O nome do livro também está aqui no chat. Inclusive é sobre isso. Essa é a abordagem pragmática dele, né? Eu não vou falar o que você tem que fazer, eu só vou lhe dar um empurrãozinho. É um empurrãozinho. Bom, vamos aproveitar esse momento para o Daniel dar uma descansada um pouco, para ele tomar uma aguinha, já que ele já falou bastante até agora também, né? Vamos falar de um assunto interessante. Só deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vocês já pensaram em começar os estudos na área de dados e conseguir, através desses estudos, o conhecimento que vocês adquirirem,
entrar no mercado de trabalho já nessa área e alavancar a carreira de vocês, sendo que vocês podem aproveitar até esse momento para começar a trabalhar de forma remota? Se vocês já pensaram nisso, vocês vão gostar de um dos nossos cursos aqui da EBAC, que é o curso de SQL, para análise de dados. Que não é só SQL que a gente vai tratar, porque quem conhece a linguagem SQL sabe que os bancos de dados relacionais SQL não são exclusivamente para análise de dados, são utilizados para back-end e por aí vai. Mas, ao invés de eu focar nisso, vamos falar um pouquinho mais sobre o porquê que é interessante, o porquê que é válido vocês conhecerem do assunto. Quem já está aqui na live, quem percebeu que embaixo do videozinho na página do EBAC tem um descontão aí, é sobre isso que eu vou falar agora. Esse curso, ele tem uma duração média de 2 meses e com o que vocês vão aprender nesse curso, eu vou detalhar as informações sobre ele agora, vocês vão conseguir dar o pontapé inicial numa carreira extremamente promissora e rumar aí para salários altos, não só salários altos, mas também para quem gosta de dados, trabalhar com aquilo que vocês têm paixão. O que nós temos no nosso currículo aí do nosso curso? Inclusive, uma das pessoas que dão aula para esse curso está aqui no chat, eu não vou dar spoiler, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. O que nós temos nesse curso que a gente oferece aqui no EBAC? Vocês vão aprender a empregar o básico da linguagem SQL, ou seja, vocês vão saber como operar de maneira satisfatória no ambiente SQL. O que é preciso saber para pelo menos vocês conseguirem performar de forma satisfatória, né, de forma básica para acessar, pegar as informações e começar a dar o pontapé inicial no estudo de vocês. Vão saber como que funcionam os scripts de descrição de dados. Vocês vão criar scripts para fazer seleção, filtragem, agregação, junção de dados. Para quem já mexeu com SQL, sabe tem o join, inner join, left join. Eu não vou aprofundar, não vou fritar o neurônio de vocês com relação a isso, mas só para vocês saberem mais ou menos do que eu estou falando. Se vocês não ouviram falar, já tem aí pelo menos o contatinho inicial. Vão criar alguns scripts de manipulação de dados, ou seja, vocês vão usar scripts para inserir, atualizar, excluir, fazer toda a manutenção necessária na base de dados de vocês. Vocês vão articular métodos quantitativos, ou seja, vocês vão explorar os dados do SQL utilizando métodos matemáticos e estatísticos. Vocês vão pegar, por exemplo, tudo isso que o Daniel estava comentando de estatística e tudo mais, vão aplicar isso na hora de fazer a análise, a extração dos dados do banco de dados de vocês, e vão trabalhar com bancos de dados, tendo contatos desde a criação, armazenamento, utilizar o ambiente em nuvem para poder fazer a armazenagem dos dados de vocês e tudo mais. E no final do curso, além de vocês receberem aí o super certificado da EBAC, vocês vão ter feito diversos trabalhos autorais que vocês vão poder utilizar para o portfólio, para colocar no currículo de vocês e já ter uma vantagenzinha aí no mercado de trabalho. Como que funciona o dia a dia, a rotina de um aluno da EBAC? Vocês vão, através da nossa plataforma online, assistir os vídeos no ritmo que for mais adequado para vocês, usando as horas livres, usando o tempo que vocês tiverem disponível. Depois de assistir algumas das nossas atividades, vocês vão fazer as atividades do curso, e a partir daqui eu vou falar o que é o diferencial do EBAC, o que nós temos de vantagem para você. Ao invés de só vocês assistirem um videozinho, fazer uma atividade e colocar na plataforma, vocês vão ter um feedback individualizado dos nossos tutores, ou seja, as atividades que vocês desenvolveram não vão ser simplesmente corrigidas, receber uma nota e pronto, avançou. Os nossos tutores vão dar feedbacks para vocês individualizados, falar, aqui vocês foram legais, vocês fizeram uma atividade bacana, aqui vocês podem dar uma melhorada, ou seja, tem esse contato humano individualizado com cada um de vocês. E, como eu tinha comentado, no fim do curso vocês vão ter um trabalho autoral, vão receber o super certificado aí da EBAC,
e vão conseguir, através dos trabalhos autorais, preencher o currículo, fazer um portfólio, que quem sabe, quem está indo atrás de emprego na área, sabe que ter um portfólio, ter um material para demonstrar, para expor os seus conhecimentos, faz uma super diferença aí na área. O spoiler que eu tinha falado é que a Mariane que está aí no chat, a Mariane Debac, ela é uma das nossas professoras do curso. Ela estuda, e ela é doutoranda, né, na área de dados, na área de ciência de dados, e temos também o André Pérez, que é engenheiro de dados na Stone. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma informação mais detalhada, vocês podem conferir quais são as empresas que os professores trabalharam, quais são as instituições que eles estão ligados. Por exemplo, a Mariana, ela trabalha na Upwork e tanto ela como o André Pérez, eles têm contato com a ICMC, quase que falei errado, perdão, tem contato com a ICMC São Carlos, que faz parte da USP. O André, ele já trabalhou na Serasa Experian, ele já teve uma vivência aí na MDocs, ele trabalha atualmente na Stone, ele tem uma certificação aí de MongoDB, entre outras coisas. A Mariane, ela trabalha atualmente na Upwork. Enfim, o currículo dos nossos professores é extremamente qualificado e vocês podem ver que eles têm uma vivência real no mercado de trabalho, eles não estão simplesmente passando um conteúdo teórico, porque a teoria sem a prática não existe e a prática também sem a teoria é muito prejudicada. Beleza, gente? Então aproveitem essa super oportunidade, peguem esse descontão, que originalmente o curso tinha um valor, agora ele está não só com 60% de desconto, mas além dos 60% de desconto que tem no curso atualmente, tem mais uns 100 reaisinhos aí de desconto, ou seja, 60% de desconto mais 100 reais. E quem fizer a matrícula na EBAC, enquanto durar a nossa parceria aí com a IF English Live, vocês vão receber um mês gratuito nessa plataforma que tem 16 níveis de inglês, curso de nivelamento e um certificado que é reconhecido internacionalmente. Ou seja, vocês vão poder comprovar a proficiência que vocês têm em inglês com um certificado internacional. A EBAC, ela tem parceria com mais de 40 empresas, que nem eu tinha comentado lá no comecinho do evento. Entre algumas dessas parcerias estão esses nomes que eu coloquei na tela para vocês. Ou seja, são grandes empresas, são empresas que trazem um pouco da vivência delas para o nosso dia a dia da EBAC, e é utilizando alguns cases dessas empresas que vocês vão desenvolver as atividades dos nossos cursos. Maravilha, gente? Aproveitando a parte das empresas que nós temos a parceria, nós também temos a nossa central de carreiras. Os alunos da EBAC, eles têm uma assessoria de recrutadores profissionais que atuam há bastante tempo no mercado. Através dessa assessoria que os nossos recrutadores têm, o aluno ele vai, por exemplo, não só preparar um currículo, saber como fazer a formatação do currículo, saber como montar um portfólio, saber que detalhes colocar ou tirar no portfólio para fazer o seu portfólio se destacar no mercado, mas também vão oferecer uma assessoria para, por exemplo, um simulado de uma entrevista de emprego. Então, os nossos recrutadores vão preparar os nossos alunos para ingressarem no mercado de trabalho não só com um currículo, um perfil no LinkedIn matador, coisas do gênero, mas também saber se preparar antes de vocês colocarem aí o pezinho no mercado de trabalho e falar, estou aberto para o mercado, me contratem. Vocês vão fazer um simulado, entrevistas simuladas com os nossos recrutadores que vão dar um feedback, dar super dicas para vocês se darem bem nessas entrevistas. Os projetos finais, como eu já falei, eles vão ser feitos em colaboração com dados de algumas empresas que são parceiras da EBAC. Vocês vão poder colocar isso também como um diferencial no currículo, no portfólio de vocês. A EBAC também está sempre de olho no mercado de trabalho. E com base no que a EBAC vê no mercado de trabalho, ela seleciona algumas vagas para ofertar para os nossos alunos. E, é claro, vocês vão ter a mentoria dos nossos recrutadores, vão ter toda essa assessoria, vão ter todo esse background que a EBAC tem para oferecer para vocês, para dar aquela alavancada, né, fazer
ter aquele algo a mais para que vocês consigam ter um sucesso profissional. Então, aproveitem esse super desconto que a gente está oferecendo. Essa promoção ela não vai durar por muito tempo, então quem já clicou viu que tem um contadorzinho. Essa promoção ela vai sair do ar em breve. Cliquem lá, aproveitem. E enquanto vocês analisam a página do curso que eu coloquei o link, enquanto vocês clicam lá no botãozinho, não se preocupem, se vocês clicarem naquele botãozinho de desconto, vocês não estão fazendo a matrícula automaticamente no curso, vocês estão indicando que vocês têm interesse nesse curso, para a nossa equipe entrar em contato com vocês, para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês possam ter com relação ao curso, para a nossa equipe sanar todas as dúvidas, para vocês fazerem uma contratação aí, não no calor do momento, mas tendo todas as informações que vocês precisam para ter certeza que vocês não estão gastando dinheiro, mas sim investindo em algo que vai ter um retorno financeiro para vocês no futuro com uma carreira de sucesso. Beleza, gente? Vamos voltar agora aqui com o nosso convidado para a gente fazer a segunda parte do nosso bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí no chat que a gente vai tirar as dúvidas com ele. Pode voltar, Daniel. Opa, pessoal, olha eu aqui. Tava falando no mudo. Eu acho que essa é a coisa que a gente mais diz durante a pandemia, trabalhando de home office, né? Deixa eu ligar a câmera aqui também. Maravilha. Show de bola. Estamos de volta. Aí, Mariana, eu te aceitei lá no LinkedIn, viu? Muito obrigado. Olha, ao vivo aí, hein? Inclusive, se alguém quiser o contato do LinkedIn do Daniel, é só avisar que a gente coloca aí no chat para vocês encontrarem ele depois do evento. Pessoal, eu estava batendo bastante nessa tecla da análise e da gente aplicar o método científico e tal. Tem um caso recente, que é o caso do Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola. Eu queria compartilhar minha opinião sobre isso com vocês. Inclusive, se vocês puderem colocar no chat o que vocês acham. Não é um ambiente muito comum, por isso que eu me empolgo. Eu não tenho muitas oportunidades de falar sobre ciência de dados e de discutir dessa forma, né? Uhum. Mas antes de eu comentar o caso do Cristiano Ronaldo, deixa eu fazer um paralelo aqui. A filosofia, ela nasceu na Grécia como uma forma da gente pensar um pouco fora da caixa e se desprender de certos paradigmas que eram impostos não é bem clero, né? Pela religião que eles tinham lá. Tem até no início da filosofia também a Caverna de Platão, né? Então, é exatamente Pesquisem sobre isso, é bem legal. Velho, eu prefiro que vocês assistam Matrix. Assiste Matrix, vocês vão entender do que a gente está falando. Aí o 4, assiste logo os 3, vai ser da hora. É exatamente a Caverna de Platão, só que com tiro e explosão, e que é ainda melhor. Ficção científica juntinho, legal. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que uma coisa que aconteceu lá atrás, na Grécia, eu acho que está acontecendo agora de novo. Tem o Big Three, né? A galera da filosofia que deu o pontapé inicial, são os 3 famosos, Sócrates, Platão e Aristóteles. No que o Luiz falou da alegoria da caverna, está descrito em um livro, ele é bem chato de ler, tá? Chamado A República, mas eu acho muito da hora. Vamos dizer, não é uma leitura chata, é uma leitura densa. É um termo mais interessante, né? É bem cansativo, mas é interessante. Eu acho ter que ir no dicionário o tempo todo chato, mas é legal. Sim. É uma leitura que faz você... E abre várias coisas, né? Você vê Platão falando sobre a alma de prata, bronze, ouro, abre para você Admirável Mundo Novo, vai abrindo algumas coisas. E aí você chega até no recente, né? Você lê Admirável Mundo Novo, abre para você aquela série Insurgente e aquela outra, Jogos Vorazes, você entende melhor algumas coisas, né? Mas, enfim, voltando para o caso, um movimento que estava indo contra os dogmas criou alguns novos dogmas.
Aristóteles, que era um dos caras que mais batia na religião, acho que Aristóteles e Sócrates estão bem próximos nessa questão contra os dogmas, né? Foram os caras que criaram mais dogmas. Aristóteles lá com a retórica dele, com a ironia e a maiêutica de perguntar para o cara, mas por quê? Parece criança, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até o cara desistir e falar, eu não sei por quê, irmão. Porque é isso aí e acabou. Ele falou, encontramos um dogma. Mas ele desenvolveu uma metodologia. E as pessoas que vieram depois dele, muitas vezes se tornaram escravas dessa metodologia, tal qual os sacerdotes se tornaram escravos dos dogmas religiosos. Mesma coisa aconteceu com Aristóteles, só que de uma forma um pouco mais profunda, porque ele desenvolveu a lógica, as conexões lógicas, né? Aquela famosa parada de todo homem morre, Sócrates é homem, então Sócrates vai morrer. A gente pode dizer que esse foi o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina. Você desenvolveu alguns pressupostos que ele chamava de silogismo e chegou numa conclusão que não precisava passar pela cabeça de um ser humano. Por que eu estou trazendo isso? Hoje tem um escritor muito bacana, eu não concordo com ele, mas o pensamento dele é muito legal, chamado Yuval Harari. Ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. Tem um vídeo dele no YouTube discutindo com Mark Zuckerberg que é da hora. Principalmente porque Harari, que é um escritor, ele é um historiador, no final ele calça os sapatos da humildade e fala assim, nego, eu estou escrevendo aqui de minha casa, eu não sou dono do Facebook, eu não fui lá na Suprema Corte defender o Facebook com 21 anos na frente dos senadores, né? Não sei nem se ele tinha 21 anos, mas ele foi bem bacana nessa hora. E, ao meu ver, hoje a gente está meio fazendo a mesma coisa que os sucessores de Sócrates fizeram com a lógica e chegaram a conclusões horrendas, como, por exemplo, que a escravidão era justificada. Hoje, a gente está tão preso à análise de dados que a gente acaba fechando os olhos para algumas outras coisas que decorrem de determinados fenômenos, mas a gente está preso ao nosso dogma. Voltando para o caso inicial de Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola. Para quem não sabe o que aconteceu, Cristiano Ronaldo estava dando uma coletiva de imprensa e a Coca-Cola patrocina a UEFA Champions League. Estava lá na frente. Acho que não foi nem a UEFA Champions League, acho que foi a Liga dos Campeões. Acho que foi antes de um jogo de Portugal, salvo engano. Não lembro. Eu não lembro de qual dos dois mas eu lembro, eu vi algumas notícias falando sobre isso que você está comentando agora. E aí tinha, nessa coletiva de imprensa, tinha lá uma garrafa da Coca-Cola. Ele pegou essa garrafa, tirou e botou no canto e pegou uma água e falou, eu bebo água. Eu sou atleta, eu bebo água, eu não bebo Coca-Cola. E aí eu vi vários amigos, amigas, inclusive, blogueiras no Instagram, blogueiras e blogueiros no Instagram, vi vários canais também de mídia, reportando que após isso ter acontecido, a Coca-Cola desvalorizou 4 bilhões de dólares. O pessoal esqueceu de comentar que essa é uma flutuação normal para a Coca-Cola, que é uma empresa que vale algumas centenas de bilhões de dólares. Acho que foi uma variação de 3%, que é o que acontece normalmente. E aí vem um ponto que eu queria perguntar para vocês. Estatisticamente falando, o fenômeno Cristiano Ronaldo não é significativo e isso é óbvio. Né? São coisas que acontecem normalmente, aconteceu por causa dele, dizem que aconteceu por causa dele, porque dessa vez aconteceu logo depois do fato, né, de ele ter tirado a Coca-Cola, e isso é um ponto de viés, claro. Da onde que vem o meu ponto, né, de ter feito toda essa introdução? A gente precisa lembrar, na minha opinião, de que o mercado de ações é um mercado altamente especulativo. E eu acho que a gente chega... Eu acho não, existe evidências disso. O Dogecoin, aquela moeda que Elon Musk criou como piada, que hoje está estupidamente valorizada, que inclusive especialistas apontam que é da onde vai vir a nova bolha, são provas, são evidências de que o mercado da Bolsa de Valores reage muito fortemente a especulações. Então, também tem o caso da GameStop. Sim, eu comprei GameStop.
Eu comprei GameStop. Eu vi o tweet dele, eu comprei GameStop. Mas, enfim, é um mercado estupidamente especulativo. Por que eu estou falando isso? Por ser um mercado estupidamente especulativo, Flutuante. flutuante, não necessariamente ele depende de fatos e nem ele depende de causas para se comportar de uma determinada forma. É o que a Mariane falou agora no chat também, que correlação não significa causalidade. Aí é Exato. causalidade, não casualidade mesmo, gente. Causalidade é o que causa algo. É bem Agora, interessante. e isso está completamente certo. A Mariane está coberta de razão. Agora vem para o meu ponto. Se as pessoas acreditam que de fato foi Cristiano Ronaldo que tirou a garrafa da Coca-Cola e isso fez a Coca-Cola depreciar valor. Nas próximas vezes que isso acontecer, essa é uma verdade que a maioria do mercado já assimilou. Então, eu não vejo com bons olhos algumas posições taxativas que eu vi em alguns casos, do pessoal falar, isso é um absurdo, vocês são idiota, pô, como é que você acredita que Cristiano Ronaldo fez a Coca-Cola perder 4 bilhões de dólares? Eu acho que, a partir desse momento, passa a ser uma coisa plausível de acontecer no futuro por causa de um posicionamento como esse de uma celebridade. Foi se criado um viés por causa da forma como as notícias correram. Exato. Então, embora eu acredite não, né? Embora de fato as evidências não apontem para que essa flutuação seja por causa de Cristiano Ronaldo, eu acho que da próxima vez, se LeBron James, por exemplo, que é patrocinado pela Nike, entrar na quadra, a chuteira, ou a basqueteira dele abrir, como já aconteceu com o Michael Jordan, e ele botar um Adidas, eu acho que por causa disso as ações da Nike podem sim cair. Eu acho que se Bill Gates aparecer com um MacBook, provavelmente a ação da Microsoft pode cair. Um iPhonezinho na mão também, né? O engraçado é Então, que você falou Adidas, eu tava pensando na Adidas quando você começou a falar o exemplo. Para ver como já tem o viés construído aí também, né? A gente já tá, sem perceber, escravo desses vieses. então, eu acho que na posição que eu imagino que ou nós estamos, ou as pessoas que estão aqui querem estar, a gente não pode se dar ao luxo de acreditar cegamente em alguma posição porque ela está de acordo com o que a gente acredita. O nome disso é dogma. E fazer ciência é justamente estar na contramão, é ser chato, é ser cético. Então, Uhum. embora as evidências estatísticas apontem para que aquilo não seja uma causalidade, eu não acho que, se você tem grana na bolsa, é uma informação que você deveria desconsiderar. Sim. Poxa, aconteceu alguma parada aí que um influencer grande fez alguma parada parecida com o Cristiano Ronaldo. Pô, eu vou ficar de olho nessa ação, porque É eu por acho isso que que pode chamam essas cair. pessoas de influencers, né? O pessoal fica tão de olho no que eles fazem, que querendo ou não, eles acabam influenciando, se não no momento que aconteceu o efeito real não foi por conta deles, os efeitos futuros acabam sendo por conta deles, porque o pessoal já pegou a influência do que eles fizeram, É o já que a gente fizeram a estava. correlação. Exato. Eu quis trazer esse exemplo porque é o que a gente estava conversando mais cedo. Quando a gente pega estatística, matemática, seja o que for, um aprendizado de máquina, inteligência artificial, até hoje não vi, mas dizem que existe inteligência artificial. Quando a gente pega essas coisas e a gente tenta aplicar a fenômenos sociais, eu acho, bicho. Não tem para onde correr. Eu acho. Não tem Sim. argumento, não tem uma teoria, uma tese por baixo que sustente o que o modelo está dizendo. É o que todo mundo deve chamar de overfit. É a mesma coisa que falar que, por exemplo, uma pastilha de menta cura dor de garganta. A pastilha de menta, ela não cura dor de garganta. A pastilha de menta, ela pode aliviar temporariamente o sintoma, mas o que cura a dor da garganta é o seu organismo, o seu sistema imunológico que está combatendo a causa da infecção que causou a dor de garganta. Ou Uhum. seja, a pastilha de menta não cura a dor de garganta, ela só alivia. Então, essas discussões eu acho muito, por exemplo,
uma coisa bacana. Eu tenho um cliente do ramo de moda, a Restock. Ela é dona de algumas grifes. Ela é dona da John John, da Dudalina, da Lelis Blanc, da Rosa Chá, da Bobô, de algumas marcas. E eu também trabalho com grandes indústrias, com o Grupo Ultra, com a Oxiteno, com a Cortsa. Esses dois cenários são cenários muito diferentes. A gente tem modelos para orientar os estilistas da John John a criar novas marcas, a criar novas roupas, a criar novos SKUs, criar novas camisas, enfim. Esses modelos são pautados exclusivamente em estatística base, em teste de hipótese comum. Bicho, quando tinha a bolinha preta na camisa azul, apareceu aqui uma tendência a vender mais. Na próxima coleção, testa, vamos ver o que vai acontecer. Na indústria é outra coisa. É um processo controlado, não é um processo caótico, não é um processo complexo, onde a gente tem controle das variáveis. Então, o modelo é diferente. Então, dentro da indústria, a gente tem rede neural para manutenção prescritiva, a gente tem modelo de qualidade com modelos estatísticos um pouco mais complexos. Mas, na minha opinião, qualquer trampo, qualquer trabalho que você vai fazer com bolsa de valores, com especulação do dólar, com barril de petróleo, o modelo não passa de um palpite embasado, sabe? Não é diferente de você, por exemplo, ter uma vasta experiência e que leva em consideração coisas como o que Cristiano Ronaldo fez, porque de fato caiu, independentemente do porquê, de fato o preço caiu, do que você usar, enfim, uma MLP, uma Multiple Septon Layer, que é um tipo de arquitetura de rede neural, para fazer a previsão dos preços com suporte e seja lá o que for que você vai colocar. Sim. Inclusive, essa história do Cristiano Ronaldo fica aí como combustível para a mente de vocês. Para quem já tem vontade de ingressar ao estudo aí na parte de dados, ou quem já faz estudo de dados, pode usar isso como um tema para vocês fazerem algum estudinho básico aí para se guiar. Com certeza. E, gente, o papo tá ótimo, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar por aqui. Quem quiser encontrar o Daniel no LinkedIn, cadê o link que eu tinha? Eu tinha deixado o link salvo aqui, mas eu fechei a abinha. Pronto, tá na mão. Eu vou colocar o link do LinkedIn dele aqui no chat, para vocês conseguirem encontrar ele. Eu deixo aqui também o convite para vocês voltarem amanhã para ver o Felipe Machado. Ele vai falar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre storytelling com dados. Ele é cientista de dados na Olist. E depois de amanhã, quinta-feira, o último dia da nossa maratona de dados, a gente vai falar com o Thiago Texpaine. Ele é analista de dados na Bethesda. Para quem não conhece, a Bethesda é uma das gigantes de desenvolvimento de jogos, né? Quem não ouviu falar de Bethesda já deve ter ouvido pelo menos falar no Skyrim, é um dos jogos da empresa que ele trabalha. Ele é um brasileiro que está trabalhando lá, ele vai trazer um pouco da visão dele sobre a ciência de dados, sobre o que a análise de dados e tudo mais é utilizada no mercado de jogos, só para sair um pouquinho do arroz com feijão que a gente fala sempre, para vocês enxergarem a multidisciplinaridade que existe por trás aí dessa ciência, desse ramo extremamente vasto aí que são os dados. Maravilha, gente. O Daniel, você tem alguma consideração final, algo que você queira falar? Não, pessoal, só queria agradecer mesmo pelo espaço, muito bacana. E se vocês quiserem entrar em contato para a gente trocar uma ideia, eu adoro conversar sobre essas coisas. Não tem muita gente com quem a gente pode conversar, para ser sincero, né? Pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn que a gente troca uma ideia. Maravilha, fechou. Então, gente, voltem aqui amanhã, confiram o resto do nosso conteúdo aí da Maratona de Dados, que com certeza vocês vão adorar. E só um último parentezinhos aqui no final que eu quero fazer para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a qualquer assunto relacionado a EBAC, aos nossos cursos, ou seja lá o que for, vocês podem entrar em contato conosco através de um desses canais que eu coloquei na tela para vocês. Maravilha?
Eu já vi o André agradecendo no chat. Você tem alguma pergunta final aí, André? Se você tiver, esse é o momento. Se não tiver, a gente já vai encerrar. E é isso, gente. Obrigado por acompanharem a gente até esses minutinhos além do que a gente tinha comentado que a gente ia seguir o evento, né? E porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente se empolga um pouco mesmo, é normal. Aí, o André não tem dúvida também, maravilha. Então, muito obrigado, gente. Voltem aqui amanhã, confiram os nossos conteúdos, confiram também a nossa agenda de eventos futuros em ebaconline.com.br/webinars. Deixa eu colocar também para vocês o linkzinho. Nesse link que eu vou passar, vocês conseguem tanto ver os eventos que já ocorreram, como os nossos eventos futuros. Então, vocês vão estar por dentro não só da parte de programação e dados, mas de todo o nosso currículo que a EBAC tem. Maravilha, gente? Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima.